da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós já vimos no início dessa carta que não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque as exigências da lei foram todas elas satisfeitas em Jesus. Nós vimos também que nossa mente deve ser voltada para as coisas do Espírito de Deus, para que nós possamos viver de forma santa. E agora, nesse texto que nós vamos ler, a partir do verso 12, o apóstolo vai continuar seu ensino, trazendo à tona uma realidade ainda mais profunda. Ele não vai falar de algo novo. O próprio Israel entendia Deus como seu pai, muitas religiões apresentam Deus como pai, mas ele vai trazer algo mais profundo do que ele trouxe até agora. Ele vai dizer que nós não fomos apenas perdoados, mas que nós somos filhos de Deus. Não fomos apenas livrados da culpa, mas somos inseridos na família de Deus. E Paulo vai explicar por que essa doutrina da adoção é tão fundamental e importante para a nossa santificação. Não esqueça que Paulo está falando sobre santificação aqui. O tema desse capítulo é Paulo falando sobre santificação, sobre como vivermos de forma condizente com a fé que nós anunciamos, como viver de forma santa diante daquilo que Deus tem nos feito conosco, né? E isso a gente vai dar uma olhada então nesse texto. Vamos lá. Portanto, irmãos, versículo 12, capítulo 8. Estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Bom, como eu disse, Paulo insere uma nova doutrina aqui, a doutrina da adoção. É claro que o termo Filho de Deus foi usado em outros momentos, até pelo próprio Jesus, mas aqui Paulo insere a doutrina e nos mostra como essa doutrina nos insere na família de Deus e como essa doutrina nos direciona em relação à santidade. Então o que eu queria fazer com você era, como nós fazemos muitas vezes, dar uma olhada no texto, versículo por versículo, e lá no final a gente trazer algumas aplicações. Ele começa como nós lemos, portanto, ou seja, Paulo está fazendo uma conexão com os textos anteriores, com os versos anteriores, onde ele vai falar sobre viver de acordo com o Espírito e não de acordo com a carne. Nós tratamos sobre isso no domingo pela manhã, domingo passado, e ele continua dizendo, irmãos, ou seja, Paulo está falando para cristãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Que nós aprendemos aqui que nós não devemos ou não temos dever algum para com os nossos desejos pecaminosos, para com a vontade da nossa carne. Nós somos libertados dessa escravidão. Nós não podemos crer na ideia de que eu não consigo porque a minha carne é que governa. O que Paulo está dizendo é não, a gente não tem a dívida com a carne, nós somos libertados dessa escravidão. É claro que nós ainda temos a inclinação, é claro que nós ainda temos a fraqueza, mas nós não temos mais a escravidão. Isso é importante nós entendermos, porque quando nós cremos nessa liberdade, nós podemos confiar no Espírito Santo a nos capacitar para essa vida santa. Ainda assim, Paulo vai falar que nós temos uma dívida com o Espírito Santo. Somos eternamente devedores ao Espírito, mas nós nada devemos à carne. Agora é importante a gente pensar aqui, irmãos, essa dívida não nos leva a uma tentativa de pagamento. Eu vou fazer algumas coisas agora para que eu fique quite com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo então tem feito coisas boas na minha vida, eu preciso retribuir isso, pagar isso. Não, o que Paulo está dizendo aqui é que essa dívida diz nos versículos seguintes,
que essa dívida nos leva a um estilo de vida. Paulo vai chamar novidade de vida. Essa compreensão de que nós não somos governados pela carne, mas que somos governados pelo Espírito, vai nos conduzir a uma vida nova. Vai nos conduzir a uma realidade nova, uma esperança nova, a uma vida, como Paulo diz, a novidade de vida. A forma como nós lidamos com essa dívida não é tentando pagá-la, mas é vivendo no Espírito, como Paulo diz. O que isso significa? Significa confiar em que o Espírito nos capacita a viver em santidade. Significa ter no Espírito nossa fonte de poder contra o pecado. É isso que significa compreender essa dívida. A compreender a dívida é, bom, já que o Espírito fez isso, só Ele pode me capacitar a viver em santidade. Eu vou me submeter a isso, eu vou viver em santidade pelo poder do Espírito de Deus. Ele é nossa única fonte de poder contra o pecado. E o texto continua, olha no verso 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Deus nos apresenta dois estilos de vida aqui, como se a vida fosse resumida nesses dois estilos apenas. Aqueles que vivem de acordo com a carne, satisfazendo os desejos pecaminosos do seu coração, e os que vivem pelo Espírito, fazendo morrer as inclinações pecaminosas. E ele também apresenta o resultado de cada estilo de vida. Os que vivem segundo a carne morrerão, e os que vivem segundo o Espírito viverão. Os que vivem na carne morrem, os que morrem para o pecado vivem. Esse é o paradoxo de todo o Evangelho. Aquele que vive para si mesmo e para os seus desejos, ele morre eternamente. Aquele que morre para os seus desejos pecaminosos, esse vive eternamente. Esse é o paradoxo do Evangelho apresentado em todos os textos onde essas realidades estão presentes. Os que vivem segundo a carne morrerão, porque o estilo de vida já demonstra que eles não pertencem ao Senhor. Não é uma punição, vocês estão vivendo segundo a carne, então lá na frente Deus vai abandoná-los e vai trazer morte sobre você. Não, eles morrerão porque o estilo de vida reflete quem nós somos. Então o nosso estilo de vida, se for segundo a carne, vai revelar o quê? Que eu não pertenço ao Senhor. Ao contrário, ou da mesma forma, né, os que vivem segundo o Espírito só podem viver assim porque nasceram de novo. É impossível ao homem natural viver segundo o Espírito. Ele precisa ter nascido de novo. E quando ele nasce de novo, por ter nascido de novo, o seu estilo de vida é segundo o Espírito. Por isso eles viverão, porque eles já nasceram de novo, porque o Espírito Santo já está trazendo sobre a vida deles a santificação. Ao contrário, os que vivem segundo os seus desejos pecaminosos, esses morrerão, porque o estilo de vida denuncia a sua identidade. A identidade dos que vivem segundo a carne é que eles não pertencem ao Senhor. Esse texto aqui usa a seguinte expressão, fazer morrer os atos do corpo. Algumas traduções usam o verbo mortificar. Também é uma palavra bastante interessante, não comum, mas é bastante interessante. E o que significa esse fazer morrer? O que significa esse mortificar? Bom, certamente não é a ideia de nós nos autoflagelarmos, né? Um masoquismo, como a gente então vai sofrer, vou chicotear minhas costas e aí agora eu fiz morrer a minha carne. Não, não é isso. Também não é nenhum tipo de ascetismo, a ideia de a gente negar as necessidades naturais do corpo, como se tudo, absolutamente tudo que existe naturalmente fosse mal, ou que a gente precisa se afastar de qualquer mínimo desejo ou necessidade do corpo. Também não é isso. O que é então fazer morrer? É reconhecer o mal como mal e rejeitá-lo com todas as nossas forças. É crucificar a carne com suas paixões e desejos. Essa é a expressão que Paulo usa lá em Gálatas. Crucificar a carne com nossas paixões e desejos. Isso é mortificar. É nós entendermos que o mal é mal. E rejeitarmos esse mal, repudiarmos esse mal com toda a nossa força. E com isso a gente vai crucificar a nossa carne com suas paixões e desejos. Mortificar é viver de uma forma que os meus desejos pecaminosos não prevaleçam nas minhas decisões. Isso é mortificar. E como é que essa mortificação acontece? Como é que esse fazer morrer acontece? O Espírito Santo, e só Ele pode capacitar-nos a mortificar os desejos da carne. Nenhum ser humano tem poder em si mesmo
para abandonar os desejos da sua carne. Agora, preste atenção, isso não pode ser para nós uma desculpa para que a gente viva a nossa vida de qualquer maneira, dizendo, não, a hora que o Espírito Santo quiser, Ele vai me capacitar. Não, porque o Evangelho diz que como o Espírito Santo habita em nós, nós já estamos sendo capacitados a vencer esses pecados. Então, preste atenção nisso, embora nós sejamos completamente passivos na justificação e na regeneração, Deus faz isso plenamente, nós somos participativos na santificação. Por isso que a ideia aqui é fazer morrer, mortificar. Não é espere Deus fazer isso, Deus fazer morrer, espere Deus mortificar. Não, você deve fazer morrer. Embora o poder para o agir venha do Espírito Santo, nós somos convocados a confiar nele e a buscá-lo para sermos capacitados a fazer isso. Perceba que interessante, é uma ação do Espírito, mas a ordem é para que nós busquemos o Espírito, para que Ele faça isso, para que Ele nos capacite, para que Ele nos dê condições de nós, então, fazermos morrer os desejos da nossa carne. É um desafio, né? Para todos nós, sem nenhuma dúvida. Qualquer pessoa que diz, isso aí para nós é tranquilo, o Espírito Santo já nos capacitou e faz isso, é porque não vive num mundo real. Vive numa bolha religiosa. As pessoas que vivem no mundo real sabem como é muito difícil nós fazermos morrer os desejos da nossa natureza pecaminosa. É difícil. Por isso que o importante não é nós ficarmos dizendo, é muito difícil. O importante é a gente compreender quem tem poder para fazer isso. O Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo, quem nós devemos buscar para fazer isso? A nossa não busca pelo Espírito Santo nos denuncia o nosso não desejo de vivermos uma vida santa de verdade. O verso 14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O ensino aqui então apresenta um desdobramento mais profundo, como eu disse lá no começo. Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Isso nos leva a uma compreensão, duas na verdade. Primeiro, nem todos são filhos de Deus. Isso é difícil da gente compreender. Quando a gente chama pessoas de criaturas de Deus, parece que há uma arrogância naquele que está dizendo isso. Mas não, isso é uma realidade bíblica. E uma realidade bíblica saudável, porque a ideia de que todos são filhos de Deus diminui o nosso olhar de necessidade de pregação do Evangelho. Se todos são filhos, se Deus vai fazer tudo por todos, se todos serão salvos, não há uma necessidade então de nós nos preocuparmos com os perdidos. Agora, se nós entendermos que a adoção, os filhos de Deus são aqueles que o próprio Espírito trouxe à família de Deus, aí sim, há uma urgência na pregação do Evangelho, há uma urgência em anunciar a todos que precisam se arrepender e buscar o Senhor. Mas ao mesmo tempo nós também compreendemos que os que nasceram de novo, podem ter essa maravilhosa confiança de que são filhos de Deus. Ao mesmo tempo, a gente entende que nem todos são, e isso produz urgência no Evangelho. Mas ao mesmo tempo, produz em nosso coração uma maravilhosa confiança de que hoje nós temos um Pai Celestial que sustenta a nossa vida, que nos direciona, que cuida, que nos ama, que nos disciplina, que nos molda para que sejamos a imagem do nosso irmão mais velho, a imagem de Jesus Cristo. O Espírito Santo não apenas habita em nós e nos capacita a vencer o pecado, que já é uma grande coisa, mas também nos toma pela mão e nos guia, nos dirige, nos conduz pelo caminho da obediência. O Espírito Santo faz mais do que só trazer uma capacitação interior e agora é com você. Não, Ele faz mais do que isso, Ele nos conduz, Ele nos guia, Ele vai iluminar nosso entendimento. Isso não significa que o Espírito Santo nos obriga, nos intimida, nos violenta, tirando de nós aí qualquer liberdade de escolha. Não é isso. O que Ele faz é nos iluminar nosso entendimento, capacitar-nos, nos convencer com a sua doçura e poder. Porque a beleza do Espírito Santo é exatamente essa. Ao mesmo tempo que há uma doçura sem igual, há um poder divino. O próprio Deus é o Espírito Santo. E esse poder divino e essa doçura é que nos convencem, nos conduzem, nos iluminam o entendimento, nos capacita a viver. Calvino diz o seguinte, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, é que são os filhos de Deus.
Todos os filhos de Deus são igualmente herdeiros da vida eterna. E, portanto, todos os que são guiados pelo Espírito devem ter certeza da vida eterna. Quando as Escrituras nos chamam de filhos, a proposta não é que nós nos exaltemos e digamos, nós somos diferentes, nós somos filhos. Enquanto só tem criaturas, nós somos filhos. Como se fôssemos privilegiados no sentido de Deus nos ama e Deus simplesmente faz por nós qualquer coisa, independente da nossa santidade ou não. Ao contrário disso, a ideia de sermos chamados filhos de Deus é produzir em nosso coração a certeza da vida eterna. Porque quando eu tenho a certeza da vida eterna, eu tenho também a motivação que eu preciso para ser quem eu preciso ser. Onde eu vou viver a eternidade? Se eu vou viver aqui, se tudo que tem para mim é essa vida, eu preciso ser de acordo com essa vida. Se você acredita nisso, irmão, não pense no céu. Se você acredita que tudo que existe é essa vida, viva de acordo com essa vida. Seja o melhor que você pode ser nessa vida. Agora, se você acredita que há uma eternidade muito superior aos 40, 50, 70, 80, 90, 100 anos que alguém pode viver, se você acredita que essa eternidade que você vai viver, muito superior a qualquer tempo que nós temos aqui, é para ela que você vai se preparar. É nos padrões dela que você vai querer ser moldado. É de acordo com essa realidade eterna que você vai querer viver aqui, agora. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Que nós devemos ter essa convicção de vida eterna, para que isso nos motive a viver de acordo com essa vida que nós temos, que nós já herdamos e que nós receberemos plenamente em algum momento da eternidade. Quando o texto continua dizendo no verso 15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós temos, só para que a gente não e mantenha isso na cabeça, a compreensão de adoção dos nossos dias é completamente diferente da compreensão de adoção na época que o apóstolo Paulo está escrevendo isso. Então vamos tentar entender um pouquinho. Bom, Deus nos encoraja a olhar para o fato de que nós somos filhos de uma forma muito singular. Não como olharíamos para algo que nos escravize, causando temor, mas para uma realidade que nos aproxima de Deus, de forma pessoal, de forma experiencial. Aqui nós somos trazidos a uma realidade, olha, vocês já tiveram uma realidade que os fazia temer. A escravidão do pecado produz em nosso coração esse medo. E vocês não receberam um espírito que novamente escravize vocês, que novamente conduza vocês a viver debaixo de medo. Ao contrário, vocês receberam um espírito, e aqui Paulo vai mudar o espírito com a letra maiúscula e a letra minúscula, na nossa tradução é óbvio, né? Mas a ideia de que é o Espírito de Deus e a ideia de que é o nosso espírito, ou que é algum espírito que não seja o Espírito Santo, que nos adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. A regeneração não nos mudou de dono, irmãos, mas nos tirou da escravidão do pecado e nos levou a um lar, nos levou à casa do Pai, à família do Pai. Você não mudou de dono, porque você era escravo do pecado, eu era escravo do pecado. E como escravos nós tínhamos um dono, o pecado nos dominava, nos governava. Nós não mudamos de dono, nós fomos feitos filhos, é diferente, é muito superior. E ainda que o conceito de pai sempre tenha existido em qualquer religião, e até mesmo entre os judeus, aqui a grande diferença é que ao sermos inseridos nessa família, nós ganhamos um relacionamento muito superior a qualquer ideia de relacionamento de servo. É claro que nós continuamos sendo servos, servos do Senhor e servos uns dos outros, é o que a Bíblia nos ensina. Mas há uma identidade superior a isso. O sermos servos não é o que define a nossa identidade. O que define a nossa identidade é que nós somos filhos, que querem, que desejam servir o seu Pai. É isso que Paulo está dizendo aqui. Lutero disse uma coisa muito valiosa sobre isso, ele diz assim, Abba, Pai,
É uma palavra tão pequenininha. Deixa eu já explicar essa questão. Todas as vezes que Abba aparece aqui no Novo Testamento, está junto com o pai, né? Pater. Então, nós temos uma palavra aqui em aramaico e uma palavra em grego. Ao mesmo tempo, as duas palavras aparecem juntas. Lembrando, Paulo está escrevendo em grego e usou uma palavra em aramaico aqui. Por que ele faz isso? Existem muitas razões por que isso, mas o que eu mais gosto de ouvir é o seguinte: o que Deus está dizendo é que, seja em aramaico, seja em grego, seja na história que ele escreveu com os judeus, seja na história que ele está escrevendo com os gentios, ele é pai de todo mundo. Não no sentido de que todos são seus filhos, mas no sentido de que todos aqueles que dele se aproximam são inseridos na família. Não tem mais judeu nem grego, não tem mais aramaico, nem latim, nem grego, nem nenhum outro idioma, nem português. Todos aqueles que se aproximam do Senhor são inseridos em sua família. Todos aqueles que nasceram de novo pertencem à sua família. Por isso eles podem clamar Abba. Se você é judeu, você chama Abba. Se você é grego, ou se você tem a cultura grega, isso na época de Paulo, você chama pai, você chama pater, não tem problema. O importante é que, para os que nasceram de novo, ele é pai. E Lutero diz, Abba, pai, é uma palavra tão pequenininha. E, no entanto, abrange todas as coisas. A boca não fala assim, mas o afeto do coração fala desse modo. Ainda que eu seja oprimido pela angústia e terror de todo lado, e pareça estar abandonado e ter sido totalmente expulso da tua presença, Lutero dizendo isso, contudo sou teu filho e tu és meu pai, por amor de Cristo. Sou amado por causa do amado. Por conseguinte, esta pequena palavra, pai, concebida efetivamente no coração, sobrepuja toda a eloquência de Demóstenes, de Cícero e dos mais eloquentes retóricos que já houve no mundo. Essa matéria não se expressa com palavras, mas com gemidos. Gemidos que não podem ser proferidos com palavras ou com oratória, pois nenhuma língua os pode expressar. Lutero era fera demais, né? Que poeta. É meio dramático, mas um poeta. Olha que beleza do que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, essa palavra tão pequenininha, expressa tudo. Expressa o que o mais profundo do nosso ser declara diante de Deus, Pai. E ele diz, não importa o que esteja acontecendo, não importa quais sejam as angústias. E aqui ele não está falando de angústias exteriores, como se ele fosse vítima. Ele está dizendo, não importa inclusive a minha total incapacidade de ser santo. Nos meus dias mais sombrios, tu permanece meu Pai, por causa do amado. Por causa de Cristo Jesus. Essa é a ideia aqui. Dentro da cultura romana, havia um conceito chamado pátria potestas. Pátria potestas vai significar poder paterno, poder de pai, o poder absoluto de um pai. E a lei romana era dirigida também, né, entre tantos outros princípios, por esse princípio de pátria potestas. Os pais tinham plena e total autoridade sobre sua família. E aí, o que nós estamos recebendo aqui, quando Paulo diz que o Espírito Santo nos adota como filhos, Paulo está falando de uma transferência de pátria potestas. Uma transferência de paternidade, uma transferência de poder. Quem nos governava era o pecado, quem dirigia a nossa vida era o pecado, e esse era o poder sobre nós. E essa pátria potestas, esse poder paterno, ele é transferido agora para quem nós clamamos Abba, Pai. E essa transferência tinha 4 consequências principais. Primeiro, a pessoa adotada perdia todos os direitos de sua antiga família, graças a Deus. E ganhava todos os direitos de um filho totalmente legítimo na nova família. Tudo. Tudo que ele tinha antes era perdido. E tudo que o pai tinha agora era dele. A segunda consequência, o filho adotivo tornava-se herdeiro de todos os bens do seu novo pai. Ainda que nascessem depois outros filhos, com verdadeira relação sanguínea, isso não afetava o seu direito. Ele permanecia com todos os direitos de filho e herdeiro de seu pai. Terceira consequência, e aqui também é outra realidade que nos toca. Legalmente, a antiga vida do adotado ficava completamente cancelada. Por exemplo, todas as dívidas eram completamente canceladas. Coisa boa era ser adotado naquela época, né?
A pessoa adotada era considerada uma nova pessoa que entrava numa nova vida. Por isso, irmãos, aquela frase que a gente tem ouvido tanto em nossa sociedade, em nossos dias, perdoe-se pelo que você fez, é uma grande tolice. Nós não precisamos nos perdoar coisa nenhuma, Deus já nos perdoou. Quando o Pátria Potestas é transferido para o nosso Pai Eterno, todas as nossas dívidas foram canceladas. Olhar para trás com esse olhar de autocomiseração pelas coisas que nós fizemos não é o olhar correto. Eu tenho que olhar para trás com um olhar de arrependimento e um olhar de buscar a compreensão de que aquilo ali era fruto do pecado e que eu não quero aquilo sobre a minha vida porque aquilo ofende meu Deus. Deus já nos perdoou. Então, qualquer pessoa que luta contra perdoar a si mesmo, ela está deixando de crer, de entender que o nosso Pai fez com que todas as nossas dívidas anteriores fossem canceladas. Não porque nós fomos agradáveis a Deus, mas porque Cristo foi agradável a Deus. E em último lugar, ou a quarta consequência principal, é que aos olhos da lei, a pessoa adotada era literal e absolutamente filha de seu novo pai. Não havia absolutamente nada que limitasse quem essa pessoa era ou como ela vivia. Seguindo aqui adiante, para a gente acelerar um pouquinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui a ideia é que existem duas testemunhas, né? Ou que existe mais um testemunho, que o Espírito vai testificar ao nosso espírito. Então o próprio Espírito testifica, é o Espírito Santo quem estabelece em nosso espírito a compreensão e a fé de que nós somos filhos de Deus. Isso não nos é dito por alguém, isso não é percebido. Agora eu olho para mim e digo, olha, a vida que eu estou vivendo é uma vida que merece ser chamada de filho de Deus. Não, é um testemunho do Espírito, porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós nem sempre confiamos nessa verdade. Nos momentos de fraqueza e de queda, nós olhamos para essa realidade de, será que eu sou mesmo um filho de Deus? Será que realmente eu estou ali vivendo com o Senhor? Um cristão não faria uma coisa dessa, faria coisas piores. Fizeram ao longo da história e farão ao longo da história. O que define quem nós somos não é a nossa perfeição, ainda que nós devamos buscá-la, ainda que nós devemos buscar a santidade, não é ela que nos define, é o testemunho do Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. E é interessante que a palavra filhos aqui, ela vai se referir a crianças, não a filhos adultos. Na adoção, a adoção dentro da lei romana normalmente era feita a filhos adultos, a homens, né? Não a crianças, ainda que acontecesse, mas geralmente era uma adoção feita com adultos. Por isso toda essa proteção, porque era um adulto que estava sendo levado. Mas aqui ele está dizendo que o próprio Espírito testemunha em nosso espírito que nós somos crianças de Deus, que nós estamos debaixo do seu cuidado, que nós estamos debaixo da sua paternidade, que nós estamos debaixo do seu governo. Talvez para nós seja difícil a gente entender paternidade, porque a nossa sociedade tem um modelo de paternidade que é diferente do da Bíblia. Infelizmente o pecado corrompeu tanto a paternidade, a maternidade, e até o fato de sermos filhos, que esses relacionamentos já são completamente diferentes daquele que eles foram projetados para ser. Mas a gente precisa entender segundo o modelo que o próprio Deus falou. Ele é nosso Pai nesse modelo. Não no modelo de um pai como qualquer pai que é incapaz de ser perfeito. Ele não, ele é o nosso Pai e perfeito. O Espírito Santo que habita em nós e nos selou para o dia da redenção é o penhor desse resgate. É a garantia de que aquilo que Deus começou, Ele vai completar. E o último verso que nós lemos diz, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Só lembrando que Paulo costuma usar esse ser, mas a ideia dele não é dizendo, será que você realmente é? Paulo não questiona isso. Paulo diz que o nosso estilo de vida determina uma compreensão mais fácil do que nós somos de verdade. Então ele não está dizendo assim, se somos filhos, talvez você não seja. Não, ele, por sermos filhos, é uma outra maneira de afirmar isso. Por sermos filhos, somos herdeiros. Por participarmos de fato dos seus sofrimentos,
é que também participaremos, ou também participamos da sua glória. A adoção nos deu direitos de um filho e nos tornou herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E aqui, irmão, entenda bem, a nossa herança aqui não é uma herança humana. Né? Quantos de nós não sonham em que um tio distante parta para a glória e a gente receba o telefonema, olha, ficou uma herança aqui para você. Né? Seria uma coisa maravilhosa. Agora, quando alguém fala, você vai receber uma herança, o que você pensa? Né? Você pensa em dinheiro, um bem, alguma coisa nesse sentido, e não é o que Paulo está dizendo aqui. Né? Paulo está falando de algo muito superior a dinheiro. Dinheiro é temporal, dinheiro acaba, dinheiro a traça destrói, como a própria Escritura mostra. Então, a gente está falando sobre algo eterno, de nós sermos herdeiros de Deus, daquilo que Deus tem, ou seja, todas as coisas serem disponíveis aos seus filhos na eternidade. Todo o seu poder, toda a sua graça, a plenitude de todo o seu amor, isso nos é ali disponível. E co-herdeiros com Cristo, todas as promessas que o Pai faz para o Filho, que o torna herdeiro de todas as coisas, herdeiro de todo o mundo, são heranças que fazem parte de nós também. Enquanto nós não tomamos posse definitiva dessa herança gloriosa, aqui nós vamos cruzar vales escuros, desertos áridos, caminhos espinhosos. Ele está dizendo aqui que o sofrimento com Cristo sempre há de preceder a glória com Cristo. Que a nossa vida, enquanto a gente não toma posse dessa herança, porque o que acontece hoje? Olha como esse versículo destrói uma das grandes falácias do nosso tempo. Pessoas dizem assim, se você não está prosperando é porque Deus não está com você. As pessoas dizem, se você não está vivendo uma vida maravilhosa, é porque Deus não está com você. E entenda que por maravilhosa não é uma vida em paz, não é uma vida com uma família, não é uma vida com sonhos. Não, maravilhosa é uma vida com realizações pessoais, bens. E eles dizem, então Deus não está contigo. E o que Paulo está dizendo aqui? O contrário. São essas lutas, as marcas que você pertence a Cristo. São essas aflições e sofrimentos que demonstram que Cristo está contigo. E elas vão preceder a herança que virá. Mas enquanto a gente não toma posse dessa herança, nesse mundo caído, nós sofremos os efeitos do pecado sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas ao nosso redor, que contamina toda a sociedade. Então entenda isso, irmãos. Viver uma vida próspera não é sinal de que Deus está agindo de uma forma superior a quem age em quem tem suas lutas. Ao contrário, se de fato, ou seja, como de fato nós participamos dos seus sofrimentos, nós também podemos ter a certeza que participaremos da sua glória. Eu quero compartilhar com você 3 aplicações bem rápidas. Meu tempo já acabou, mas vou ser bem rápido. Primeira aplicação. São 3 lembranças do que a gente já falou. Primeiro, a adoção é um privilégio. 2 privilégios que nós temos na adoção. O primeiro deles é chamar Deus de Pai. E o segundo privilégio é nós nos tornarmos herdeiros da riqueza do seu pai adotivo. Não uma riqueza terrena, uma riqueza eterna. Calvino disse o seguinte, o Espírito não foi dado para molestar-nos com medo ou atormentar-nos com ansiedade, mas ao contrário, para acalmar nossa intranquilidade, para trazer nossas mentes a um estado de paz e incitar-nos a clamar a Deus com confiança e liberdade. Olha que belo o que ele está dizendo aqui. O Espírito Santo está sobre você para acalmar seu coração, para acalmar sua intranquilidade, para lembrar você que você não está sozinho, que Deus está contigo, e que Deus sustenta você, e que todas as necessidades de cada um de nós estão diante do nosso Deus. O maior privilégio é poder se dirigir a Deus chamando-o de Abba. É um termo respeitoso, não é um termo como muitas pessoas falam, como se fosse um termo sem respeito, um termo qualquer. Não, é íntimo, mas é respeitoso. Abba é uma palavra aramaica que significa pai, como eu já disse, e elas vão estar sempre juntas para nos lembrar que Deus é Pai de todos os que creem
independente da história que eles tragam consigo. A segunda aplicação que eu quero fazer é que a adoção é definitiva. O Espírito Santo é nossa testemunha. Nenhuma realidade é capaz de mudar nossa posição de filhos, nenhuma. No momento que alguém é feito filho, lembre-se daquelas leis da transferência do poder paterno, das regras. Ali havia uma compreensão de que a rejeição do adotado era incompatível com a decisão. Por quê? Porque uma pessoa pode rejeitar um filho natural por não ter desejado. Ela pode, e não no sentido poder de ter autorização, poder no sentido de ter capacidade, muitas vezes, de rejeitar por não ter sido planejado, ou por ter sido fruto de qualquer outra realidade que não o planejamento. Mas você não pode dizer isso nunca do adotado. O adotado é uma decisão. Ninguém é obrigado a consumar isso, ninguém é levado a consumar isso, é uma decisão. E como uma decisão, o Império Romano exigia que fosse sustentado. Se o Império Romano não aceitava que a adoção fosse desfeita, quanto mais o nosso Deus desfaria a adoção que Ele nos deu como filhos. Um teólogo chamado William Barclay disse o seguinte: a cerimônia de adoção se efetuava na presença de 7 testemunhas. Agora suponhamos que morresse o pai adotivo e logo acontecesse alguma disputa quanto ao direito de herança do filho adotivo. Uma ou mais das 7 testemunhas originais se adiantavam e juravam que a adoção era genuína e verdadeira. Assim estava garantido o direito do adotado, que recebia sua herança. O que Paulo está nos dizendo aqui? Está nos dizendo que o próprio Espírito Santo é essa testemunha de adoção na família de Deus. Que nenhuma realidade pode dizer, ele não tem direito. Porque assim como no Império Romano, alguma das 7 testemunhas se levantaria e diria, não, eu fui testemunha dessa adoção, ela é real, ela é verdadeira, por isso ele tem direito à herança, um direito que é eterno. Da mesma forma, se nós fôssemos deixados de lado na adoção, o Espírito Santo, que é essa testemunha, se levantaria e diria, o Pai o adotou. Nada pode mudar essa realidade. Nada pode mudar quem você é, meu irmão. Em último lugar, o Senhor é nossa herança. A nossa herança não está na terra. Por mais que todos nós necessitemos e desejemos e precisemos dos bens materiais, ele não é uma abominação para nenhum de nós. Nem para Deus. Deus nunca teve problema com o dinheiro. O dinheiro sempre foi problema para nós, nunca para Deus. Mas não é a nossa herança. A nossa herança é o Senhor. Embora sejamos herdeiros de todas as coisas que pertencem ao Pai, pois tudo é dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele, a nossa mais gloriosa herança é o próprio Deus. É o que diz o salmista lá no Salmo 73. Ele é o nosso quinhão, ele é o nosso tesouro, ele é a nossa herança. Nele está nosso prazer. Nós somos co-herdeiros com Cristo da sua glória. Aquela mesma glória que o pecado havia nos privado. Nós fomos privados de uma vida diante de Deus por conta do pecado. Nós somos privados de experimentar a beleza da glória de Deus, da glória de Cristo por causa do pecado. E hoje nós somos herdeiros disso. Essa é a nossa herança é o Senhor, nossa herança é a glória de Deus, nossa herança é a presença eterna do nosso Deus. É confortador, irmãos, saber que todos quanto participam do sofrimento de Cristo, por fim ouvirão de seus lábios as palavras de boas-vindas. Bem-estar, servo bom e fiel, entra no meu descanso. Essa é a palavra, aliás, essas são as palavras que ouviremos. Bem-estar, servo bom e fiel, entre em meu descanso. Ele é a nossa herança, irmãos. Por mais que a nossa vida hoje seja permeada e cercada de lutas, de batalhas e de aflições, a nossa herança está guardada, intacta, porque a nossa herança é o próprio Deus. Se a nossa herança fosse qualquer coisa material, ela seria perecível, mas a nossa herança é eterna, porque é o próprio Deus, porque é a glória do nosso próprio Cristo. Ele é nossa herança. Que o Senhor nos dê graça, para que nós possamos olhar para a doutrina da adoção
como uma motivação para nós vivermos de acordo com essa nossa identidade. Assim como na adoção natural, muitos dos adotados têm dificuldade de se encaixar. Principalmente quanto mais, por isso que tem muita dificuldade de adoção de crianças maiores. Porque a dificuldade de adaptação é cada vez maior. E às vezes a gente faz isso com o Evangelho. A gente chega tão cheio de marcas, de bagagem, de história, de pressupostos, de princípios, e nós temos tanta dificuldade de nos esvaziar disso, de confiar em quem nos adotou. Nós não estamos falando de uma adoção humana, onde o pai que adotou pode não ser o pai perfeito, não será o pai perfeito. Nós estamos falando de uma adoção eterna, onde quem nos adotou é santo e justo juntamente. Que Deus nos dê graça e que a nossa esperança e confiança esteja no fato de que Deus mesmo é a nossa herança para a glória dele, do seu próprio nome. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tua graça, bondade e misericórdia. Obrigado pelo amor que o Senhor tem derramado sobre nós e obrigado pela identidade que nós recebemos, de sermos chamados filhos, de termos a oportunidade e o privilégio de pertencermos à tua família e de termos o Senhor mesmo como nossa herança. A glória do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo como nossa herança. E a certeza absoluta de que somos teus filhos. Ajuda-nos, Deus, a confiar no Senhor, somente no Senhor, e na dependência do teu Espírito, sermos guiados em direção à santidade, para que nossa vida glorifique o teu nome. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Amém.